Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse assunto do arrebatamento dá muito pano para manga. Essa semana alguém me mandou um vídeo de um pastor presbiteriano, que é muito conceituado e muito conhecido na internet, e ele dizendo que até o século XIX ninguém nunca tinha ouvido falar de arrebatamento, mas que aí teve uma jovem possessa que trouxe uma revelação do arrebatamento, e aí muitas igrejas, principalmente pentecostais, adotaram essa visão de que a igreja seria arrebatada. Bom, ele está mal informado, esse pastor presbiteriano, e ainda que ele estivesse bem informado, ele não poderia contar a verdade, porque ele tem um emprego a zelar, não é? E a igreja presbiteriana, a sua doutrina, que segue a teologia do pacto. A teologia do pacto é a mesma da igreja católica, é a mesma das igrejas protestantes tradicionais, anglicana e outras, que considera que o tempo, a chance de Israel já acabou. Que a igreja agora é a continuidade de Israel. Que não vai ter essa de Israel ser abençoado e tudo mais. Pelo menos é o que eles ensinam lá. Então, um pastor presbiteriano, ele tem que zelar pelo seu emprego. Ele não pode rezar fora da cartilha que é dada para ele. Outra coisa que a falta de informação fez ele ter essa ideia de que o arrebatamento seria uma revelação recebida por uma jovem possessa, e que depois essa ideia teria sido adotada por Darby e por outros. Acontece que Darby escreveu sobre o arrebatamento 3 anos antes desse episódio da jovem possessa, que realmente aconteceu, uma jovem chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão, né? Ela era de um grupo pentecostal, de um grupo carismático, e ela teve uma visão do que seria o arrebatamento. Mas isso aconteceu 3 anos depois de Darby ter escrito a respeito do arrebatamento. Então não é nem um pouco estranho pensar que ela tenha lido alguma coisa que Darby escreveu. E além disso, tem mais evidências, né, de que o arrebatamento não foi algo que apareceu aí do nada no século XIX, como querem alguns pastores aí presbiterianos e de outras religiões evangélicas. Não é isso não. No ano 374, teve um manuscrito chamado Pseudo-Efraim. Foi encontrado um manuscrito que foi produzido entre o ano 374 e o ano 627. Esse manuscrito, que adotaram um nome para ele, chamado Pseudo-Efraim, ele diz assim: portanto, por que não rejeitamos todo o cuidado terrenal e nos preparamos para encontrar o Senhor Cristo, de modo que Ele possa nos tirar ou nos arrebatar da confusão que toma conta do mundo? Pois todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que virá, e são levados para o Senhor, a fim de não verem a confusão que está para dominar o mundo por causa dos nossos pecados. Então alguém aqui, que não existe nem não sobrou nem o nome da pessoa que escreveu isso, alguém escreveu isso lá por volta do 3º ou 4º século. Então muito mais antigo, muito anterior a Darby ou outros irmãos que começaram a escrever sobre arrebatamento no século XIX. Um outro texto, esse sim tem o nome do autor, ele se chamava Morgan Edwards. Esse foi escrito em 1744 e foi publicado em 1788. Ele coloca assim: a distância entre a primeira e a segunda ressurreição será de aproximadamente mais de 1000 anos. Digo aproximadamente mais porque os santos mortos ressuscitarão
e os vivos serão transformados quando Cristo aparecer nos ares. E isso acontecerá cerca de 3 anos e meio antes do milênio, como veremos a seguir. Mas ficarão ele e eles nos ares todo esse tempo? Não. Eles subirão ao paraíso ou para alguma das muitas mansões na casa do Pai e desaparecerão durante o período de tempo mencionado. O objetivo dessa retirada e desaparecimento será para julgar os santos ressuscitados e transformados, pois eis que o tempo do juízo deve começar pela casa de Deus. Então está aí mais um texto. Não considere exatamente tudo que ele fala, né? Porque nós sabemos que o cristão não será julgado. O que serão julgadas são as suas obras no tribunal de Cristo. Aí no ano 1316, existe um texto chamado História do Irmão Dolcino, escrito por um autor anônimo da Diocese de Vercelli, no norte da Itália, e o texto em latim fala das obras e das crenças de uma ordem religiosa chamada Irmãos Apostólicos, que ficava sob a liderança desse irmão Dolcino. O texto foi recopiado em 1551, mais tarde impresso em 1740. A edição mais recente que existe é de 1907. A Ordem dos Irmãos Apostólicos foi perseguida pelo Papa, pelo Vaticano, e apenas no ano de 1307, mais de 400 deles foram mortos pelo exército do Papa. Vamos ao texto aqui do que escreveram esses que seguiam o irmão Dolcino. Dolcino acreditava, abre parênteses, Dolcino acreditava e pregava e ensinava que naqueles 3 anos o próprio Dolcino e seus seguidores pregarão a vinda do anticristo e que o anticristo vinha ao mundo naquele período de 3 anos e meio e que após vir, então ele, Dolcino e os seus seguidores seriam arrebatados ao paraíso, no qual estão Enoque e Elias. E desse modo eles serão poupados da perseguição do anticristo. E que então os próprios Enoque e Elias descerão à terra para pregar contra o anticristo. Então eles serão mortos pelos servos do anticristo, e assim o anticristo irá reinar por um longo tempo. Mas quando o anticristo for morto, o próprio Dolcino, que então será o Santo Padre, e seus seguidores que o seguiram, descerá à terra e pregará a verdadeira fé em Cristo a todos e converterá aqueles que crerem a verdadeira fé de Jesus Cristo. Bom, é claro que tem muito erro aí no que esse Dolcino escreve, no que esses cristãos acreditavam, mas a ideia aqui é apenas mostrar que muito antes dos irmãos do século XIX, já existiam cristãos que falavam do arrebatamento. O grande problema do sistema religioso é que eles não querem dar o braço a torcer, mas não é exatamente por causa da doutrina do arrebatamento. Quando surgiu Darby e outros irmãos no século XIX, trazendo muitas verdades preciosas, né? Como essa do arrebatamento da igreja, essa da diferença entre a igreja e Israel e outras, o problema não eram essas ideias. O problema era que eles pregavam também que na igreja não existe clero. Não existe um clero, porque todos são sacerdócio santo na igreja. No corpo de Cristo, não existe um clero, não existe um que fica lá em cima do púlpito e os outros ficam lá embaixo. Não existe a divisão entre clérigos e leigos. Todos são igualmente santos, igualmente sacerdotes de Deus. Todos têm igual acesso à presença de Deus Pai. Eles não precisam de um intermediário, como precisava no Antigo Testamento. O sacerdote fazia o meio de campo entre a população, entre a plebe, né, os homens comuns,
E Deus precisava desses sacerdotes como intermediários. Mas vindo à igreja, quando a igreja foi formada, não tem intermediário, tem os dons, mas os dons não fazem o papel de intermediários. Você não precisa pedir para um sacerdote, um padre ou um pastor interceder por você diante de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, o sinal está aberto. A porta está totalmente aberta para você entrar na presença do Pai e apresentar os seus pedidos. Agora, isso aí realmente não é agradável ao cristianismo institucionalizado, não é? Então, qualquer pastor, qualquer padre, qualquer clérigo, mesmo de religiões cristãs, ele tem horror à ideia de perder o poder para o cidadão comum. Como assim? Qualquer um, então, pode entrar na presença de Deus? E eu, como é que eu fico com a minha intermediação? Então, o problema não era o arrebatamento ou qualquer outra doutrina. Eles combatiam isso, mas era pretexto só para desviar a atenção do verdadeiro motivo de não gostarem do que era ensinado pelos irmãos do século XIX, que era a não existência de um clero, ou mesmo do clérigo. Agora, se você conhece esse pastor presbiteriano, vai lá e conta para ele que na Bíblia ele não existe como clérigo, como intermediário entre Deus e os homens, né? E conta para ele também de onde vem a ideia do arrebatamento, que ele está mal informado. Mas o que mais que a gente pode falar aqui do arrebatamento? Então, já vimos que não foi Darby o primeiro. Alguns vão dizer para você, tem vídeos na internet, tem cara pregando aí, não, isso aí foi Darby que inventou o arrebatamento. Não foi. O próprio Darby, numa das cartas dele, ele conta que ele aprendeu a doutrina do arrebatamento de um outro irmão. Ou seja, não foi ele que inventou, ele aprendeu de outro irmão, que deve ter aprendido de outro, que deve ter aprendido de outro. E essa ideia de que o arrebatamento é de origem demoníaca, realmente existiu essa jovem possessa, realmente ela fez uma profecia, ela deu a sua profetada, né, a respeito do arrebatamento, mas isso aconteceu 3 anos depois que Darby já tinha escrito sobre o assunto. Percebe? Então tem muita desinformação e muito ódio, muita reação odiosa contra Darby, McIntosh, Kelly e outros irmãos do século XIX, mas a real razão dessa aversão não tem nada a ver com o arrebatamento, não tem nada a ver com as doutrinas que eles pregavam. Tem a ver com a doutrina de que não existe clero na igreja. Claro, porque isso aí você está falando assim, ó, eu me lembrei agora, eu trabalhei, quando começou a internet, eu trabalhei numa empresa de internet. Aqui em Limeira, era um provedor de internet, né? Mas nós tínhamos também um serviço que era para ligar empresas. Por exemplo, ligar uma empresa consumidora a uma empresa fornecedora. Então, um fabricante de qualquer produto, ele precisa estar ligado aos fornecedores das peças daquele produto ou os fornecedores dos insumos daquele produto. Então, nós tínhamos um sistema que fazia essa conexão entre fornecedores e clientes, mas tudo no nível industrial, não comércio eletrônico para pessoas, né? Mas um comércio eletrônico business to business, entre empresas. E nós estávamos tentando levar isso, apresentar esse serviço para várias empresas. E era difícil, era muito difícil, porque não existia uma cultura de internet. Pensa assim, ninguém sabia, a maioria não sabia o que era internet. Você falava para a pessoa da internet, aquele videogame, né? Ninguém entendia o que era ainda. E outra, a internet era discada. Talvez os mais jovens aqui não sabem o que foi disconnectar a internet por meio do telefone. Você precisava de um modem, o modem discava
discava para o provedor, fazia um barulhinho assim, aí quando conseguia a linha, conectava. Mas a hora que conectava, você ficava sem usar o telefone, porque ele estava ocupado trocando dados com o modem lá do provedor de internet. Teve até um caso que nós fizemos um site para uma pizzaria aqui da cidade, e aí o cara desistiu, não quis mais, devolveu, não quis mais o sistema. Por que o senhor não quer? Ah, não funciona, isso aí não funciona não. Não vai funcionar isso? Não, mas por que não funciona? Ah, chega o pedido da pizza, eu ligo para a pessoa para confirmar o pedido, e tá ocupado, só dá ocupado. Claro que só dá ocupado, porque nessa hora o cliente estava na internet fazendo o pedido da pizza, não é? Então ele não ia atender telefone, não ia tocar o telefone dele, e o cara acabou devolvendo o sistema. Então, essa era a realidade de antes do ano 2000, era essa a realidade. Mas o que eu queria contar é que nós tivemos um jovem lá trabalhando na área de vendas, muito legal, um cara muito bacana, muito simpático, mas ele ainda não tinha entendido exatamente a coisa toda, e nós tínhamos um sistema todo, né, voltado para empresas, etc., e ele saiu para vender esse sistema. E aí ele visitou uma empresa, foi conversar justamente com a responsável pela área de sistemas da empresa. Aí ele chegou lá e explicou tudo como é que era, e aí falou das vantagens, falou assim, e vocês não vão precisar mais ter uma área de sistemas aqui na empresa, porque tudo isso será terceirizado e a nossa empresa fará todo esse serviço. A mulher quase que expulsou ele de lá, né? Porque você está falando para ela assim, não vão mais precisar de você. Você está fora do jogo. Então era isso que acontecia, porque ninguém sabia exatamente o que era internet, o que era terceirizar sistemas, o que era terceirizar serviços pela internet. Então a mesma coisa, se você chega hoje e fala para um pastor ou para um padre que não existe um clero na igreja, não existe um sacerdote, né, individual, porque todos agora são sacerdócio santo, todos os salvos por Cristo, você acha que ele vai gostar disso? Ele vai expulsar você. E foi isso realmente que aconteceu para existir tanta repulsa a essas doutrinas que eram ensinadas pelos irmãos do século XIX. O problema não eram as doutrinas, o problema era só essa doutrina, de que não há clero na igreja, porque os clérigos ficaram em papos de aranha, né? Que é isso? Tem alguém querendo que a gente perca o emprego? Que história é essa, né? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.